Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Carol Fioretti e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma bolsinha super linda aqui, ó, com franjas. Essa bolsinha é uma bolsinha estilo net bag, mas eu acrescentei umas franjas nela porque as franjas estão super em alta, estilo boho chique. Essa peça é ótima para quem é iniciante porque ela é feita somente com pontos básicos do crochê, feito com barbante, que é um material bem em conta, e é feito com uma agulha mais grossa. Então, para quem é iniciante, é perfeita essa peça. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação para você receber os meus vídeos em primeira mão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui para você conferir o meu trabalho mais de pertinho. Então, vamos para a lista de materiais. Para fazer a nossa bolsa, nós vamos precisar aqui do fio, da agulha e da tesoura. Para essa bolsinha, eu tô utilizando aqui o barbante número 8, tá? De um rolo que eu já tinha aqui em casa, esse laranja eu já tinha aqui em casa, resolvi fazer com ele mesmo. Para esse número 8, eu tô utilizando a agulha número 4 e vou precisar também de uma tesoura para fazer os cortes. Mas você pode fazer com o fio que você quiser, tá bom? Você pode utilizar um barbante, você pode utilizar fio barroco, você pode utilizar fio duplo de linha, né? De linha fina, por exemplo, o ane duplo ou charme duplo. Você pode fazer com o fio que você quiser e que você tiver em casa. Caso você tenha algum barbante na sua casa que esteja sem o rótulo, que no caso é esse meu aqui, ó, tá sem o rótulo, e como que eu sei se ele é um número 8, número 6, número 4? A composição dos fios aqui, ó, eles são torcidos, tá? O nosso fio, ele é composto por vários fios menores que torcidos dá a espessura do nosso fio que a gente tem aqui. Nesse meu caso aqui é o fio número 8. Como que eu sei que ele é o número 8? Para eu descobrir qual que é a numeração do meu fio, sem ter que olhar no rótulo, eu posso desenrolar aqui esse cabo. E aí, ó, você vai perceber que ele é feito por vários fiozinhos menores. E aí é só você contar quantos fiozinhos menores tem. Aqui, ó, tenho 4 fiozinhos desse lado e 4 fiozinhos desse. Então, eu sei que ele é o número 8, porque são 8 fios finos enrolados aqui. Se fosse um barbante de número 6, aqui dentro desse né, fio torcido, só teria 6 cabinhos desse fino e com 4 a mesma coisa, tá? Isso aqui acontece mais com fio grosso, né? Assim, tipo barbante ou barroco, que seja, tá? Mas se você tiver algum barbante que você não sabe se ele é número 6 ou número 8 ou número 4, você pode fazer isso que você vai descobrir qual que é a numeração do seu fio. Então, vamos lá. Nossa bolsa vai ser construída com um ponto fantasia chamado ponto tela, tá? Que é aquele ponto de quadradinhos. E aí, para a gente construir esse ponto, a gente precisa que a numeração das correntinhas seja em número ímpar, tá? Para a gente conseguir fazer, né, o quadradinho. Então, você vai poder fazer a bolsa do tamanho que você quiser, tá? Inicialmente aqui, eu vou começar fazendo 35 correntinhas, e aí eu vou medir depois em centímetros para poder falar quantos centímetros a minha bolsa tem. Mas você pode fazer bolsinhas menores, bolsinhas maiores, se atentando somente em começar a quantidade de correntinhas aqui em número ímpar, tá? Então, eu vou fazer aqui 35 correntinhas. Fiz aqui minhas 35 correntinhas, essa daqui vai ser a base da nossa bolsa, vai ser a largura da nossa bolsa, tá? Essas correntinhas iniciais, você pode fazer ela mais frouxinha, tá? Porque quando a gente for subir, ela vai dar uma diminuída, tá? Porque aqui, quanto mais frouxinho, menos ela vai encolher, tá bom? Então, aqui, ó, deu mais ou menos 28, 29 centímetros, tá bom? Se você quiser fazer com 30 centímetros, você acrescenta mais 2 correntinhas aí para dar um número ímpar. Eu já tenho 35, se eu acrescentar mais 2, fico com 37, tá? Mas quem vai escolher o tamanho da sua bolsa é você. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos aqui, pegar aqui esse último ponto. Em cima desse último ponto, nós vamos subir 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Eu trabalhei ponto alto duplo para fazer essa bolsa, tá? Mas você também pode fazer com ponto alto normal. Aqui eu subi 5 correntinhas, que são 4 correntinhas, que é a altura de um ponto alto duplo, mais uma correntinha para eu dar o espaço aqui para pular para o próximo ponto, tá? Se você quiser fazer com ponto alto normal, você só sobe 4 correntinhas. Então, aqui eu vou dar 2 giros na agulha, vou pular o próximo ponto e no próximo eu vou fazer aqui um ponto alto duplo, tá? Que é tirando 2 voltas da agulha.
E aí, eu fiz o meu primeiro quadradinho aqui da minha bolsa. Agora, eu faço uma correntinha, dou 2 laçadas na agulha, pulo um ponto de base no próximo, eu faço novamente um ponto alto duplo. Faço uma correntinha, dou 2 giradas na agulha aqui, pulo um ponto de base no próximo, faço um ponto alto duplo. E essa vai ser a sequência que eu vou fazer até chegar aqui no meu final. Fiz aqui, ó, todos os meus quadradinhos até chegar aqui no final, ó, faltando aqui pular um e o último para eu fazer meu último ponto. Vou fazer aqui meu último ponto alto duplo nessa última correntinha. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, fazendo a volta, trabalhando novamente aqui em cima dessas correntinhas, mas do outro lado. E aí, nós vamos crescer a nossa bolsa assim, né? Aqui vai ser onde a gente vai construir nossa bolsa crescendo aqui, carreira em cima de carreira. E aí, nós precisamos fazer o fundo, né? Então, eu vou precisar fazer aqui, ó, nessa volta, um aumento para quando a gente crescer a nossa bolsa, ela ficar com um pouco de abertura para a gente conseguir colocar as coisas dentro da nossa bolsa, para ela não ficar tão juntinha, né, uma parte da frente com a parte de trás. Então, ela vai ter, né, um espaço. Então, eu vou fazer um aumento aqui nessa lateral e eu vou fazer novamente o mesmo ponto. Vou fazer uma correntinha, vou dar 2 laçadas e no mesmo ponto aqui, ó, que é o último, eu vou fazer um ponto alto duplo, certo? Então, esse aqui vai ser o ponto da lateral da minha bolsa. Agora, nós vamos começar a trabalhar pontos aqui, ó, do outro lado nas nossas correntinhas. E, novamente, eu vou fazer um ponto dentro desse primeiro, tá? Então, de novo, eu vou fazer uma correntinha, vou dar 2 laçadas na agulha e no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Esse ponto agora já é do outro lado aqui das minhas correntinhas, tá? Ó. Então, agora a gente vai só repetir o que a gente fez do outro lado. Faço correntinha, dou 2 laçadas na agulha, pulo um espacinho que já tem aqui. Agora, eu vou fazer somente ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Faço uma correntinha, dou 2 laçadas na agulha, pulo esse espaço, no próximo ponto alto duplo, eu faço um ponto alto duplo. E eu vou seguir fazendo isso até o final lá, até chegar aqui no primeiro. Quando chegar aqui, ó, nesse primeiro ponto, nós vamos fazer um novo aumento, igual a gente fez aqui do outro lado, ó. Foi essa volta que nós fizemos aqui, tá bom? Então, eu vou fazer até que quando chegar, eu volto para mostrar aqui o aumento. Fiz aqui todos os meus quadradinhos desse lado, cheguei aqui no final, ó, falta fazer meu último ponto. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, dou 2 laçadas, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, faço um ponto alto duplo. E agora, eu vou fazer aquele aumento aqui da lateral, né? Faço uma correntinha, dou 2 laçadas no mesmo espaço aqui, vou fazer mais um ponto alto duplo. Fiz o meu aumento, agora eu venho aqui, faço uma correntinha e eu já posso fechar aqui, ó, nesse meu primeiro ponto, tá? Conta aqui, 1, 2, 3, no quarto ponto aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? E aí, ó, nós já fizemos aqui a parte de baixo, né, da nossa bolsa, que nossa bolsa vai crescer assim, ó. Ela vai crescer assim, tá? Então, essas aqui são as laterais, aqueles aumentos que a gente fez, e nós vamos começar agora a segunda carreira. Quando eu faço trabalhos circulares, que eu tenho que fechar aqui e continuar uma próxima carreira, eu sempre gosto de fazer trabalho, mesmo que seja circular, carreiras de ida e volta. O que que seria carreiras de ida e volta? Eu viro o meu trabalho aqui e começo a fazer novamente pelo lado contrário. Por quê? Porque aí a emenda, essa emenda aqui, ó, ela vai ficar reta, tá? No meu trabalho. Se eu continuar fazendo aqui, circular sempre do mesmo lado, essa minha emenda, ela vai ficar torta, né? Vai dar a impressão, você vai conseguir ver, olhar, né? Quando você bater o olho, você vai ver que essa emenda, sempre do fechamento, ela sempre vai estar aqui, ó, andando pro lado, tá? Então, pra não acontecer isso, ficar mais sutil aqui as nossas emendas, eu vou fazer, sempre fazendo, mesmo que seja circular, eu fecho aqui, ó, fechei aqui com ponto baixíssimo, eu subo minhas correntinhas normais, 5 correntinhas, e aí, eu viro o meu trabalho, ó, e aí agora eu faço em cima dos pontos, voltando aqui, igual quando a gente faz trabalhos lineares, né? Que a gente tem que fazer carreiras de ida e volta virando o trabalho.
Nos circulares eu também gosto de fazer, porque essa emenda aqui não vai ficar tão aparente, né? Isso aqui já é um acabamento que a gente faz em qualquer trabalho, que a gente vai fazendo no decorrer do trabalho, tá? Porque acabamentos das nossas peças não é feita somente no final da peça. A gente pode fazer vários outros acabamentos na construção da peça. E esse é um tipo de acabamento que eu faço na construção da peça, que é deixando aqui a emenda, né, do meu trabalho mais sutil, para quando a pessoa olhar, ela não identificar ali, né, ou identificar e ver que tá mais ou menos reto, né? Quando eu crescer toda essa bolsa fazendo dessa maneira, eu volto aqui para mostrar como que vai ficar retinha aqui essa emenda, tá? Então, aqui não tem mais segredo, aqui a gente só vai fazer repetição, ó. Então, aqui eu fiz meu ponto alto duplo, fiz minha correntinha, venho no próximo ponto alto, ó, da carreira de baixo e faço meu ponto alto duplo e vou seguir fazendo isso em todos os pontos, tá? Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, até chegar novamente aqui, ó, onde eu iniciei, tá? Então, vai ser essa repetição, não tem aumento mais agora, tá? O aumento só foi ali na nossa virada, né, da primeira carreira. Agora, daqui pra frente, você só vai fazer ponto alto sobre ponto alto, sem fazer aumentos nem diminuições. E aí, a gente vai crescer a altura da nossa bolsa. Fiz toda a volta aqui, ó, da minha bolsa, fazendo essa repetição de pontos. Cheguei aqui no final, né? Voltei aqui para mostrar como eu vou fechar. Vou fechar igual eu fechei a primeira carreira. Faço uma correntinha. Conta aqui, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Certo? Subo aqui minhas 5 correntinhas. Viro o meu trabalho. E agora eu continuo fazendo aqui novamente, ponto sobre ponto da carreira de baixo. E a sequência da nossa bolsa é somente essa, até dar a altura que você quer, né? Até dar aqui o comprimento, o tamanho da bolsa que você quer. Fiz algumas carreiras aqui da minha bolsa, tá? E agora eu vou medir aqui pra vocês verem. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras aqui pra minha bolsa. Eu achei que esse tamanho ficou um tamanho legal aqui pra eu usar como uma bolsinha de tiracolo, tá? Ela ficou de altura 34 centímetros e de largura ficou 29, né? Como a gente tinha medido inicialmente as correntinhas lá embaixo, tá? Então, depois que você subir a quantidade de carreiras que você quiser, você pode fazer ela menor, pode fazer ela maior, tá? Pode fazer ela mais larga, tá? Começando com mais correntinhas aqui embaixo, tá? E aí, depois que você terminar de fazer a quantidade de carreiras que você precisa para a altura da sua bolsa, aqui eu terminei, né, ó. Terminei aqui, fiz o meu último ponto, fechei. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar meu trabalho, certo? E agora eu vou fazer uma carreira em volta da minha bolsa toda de pontos baixos para selar aqui esses pontos, tá? Para ele não aumentar aqui, para ele não esticar muito. Então, eu sempre costumo fazer essa finalização aqui das minhas peças com ponto baixo, para ela ficar, né, mais durinha depois, para ela não abrir e não ficar, relaxar aqui esses pontos, tá? Então, eu subi aqui uma correntinha, e aí, ó, dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto, vou fazer um ponto baixo. E eu vou completar esses espaços até chegar novamente aqui no final, tá? Ponto baixo no espaço, ponto baixo em cima do ponto alto, ponto baixo no espaço, ponto baixo em cima do ponto alto, até chegar do outro lado. Cheguei aqui no meu início, onde eu comecei a fazer meu ponto baixo, fiz meu último ponto baixo aqui. Agora, eu posso vir aqui no meu primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer a alça da minha bolsa, tá? Eu quero fazer uma alça um pouco mais grossa, para ela ficar um pouco mais grossa, para ela ficar mais confortável quando eu for utilizar ali no meu ombro, né? Porque eu vou colocar coisas dentro da minha bolsa. Ela pode ficar um pouco mais pesada, então, quanto mais grossa a alça, mais confortável para você vai ficar. Então, eu já vou fazer direto aqui, vou fazer com a minha própria linha mesmo aqui, que eu já estou fazendo, tá? Então, ó, eu dobrei ela aqui no meio, eu vou fazer a minha alça somente de pontos baixos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha aqui, vou virar o meu trabalho, tá? Aqui é o meio da minha bolsa. O que que eu posso fazer aqui, ó? É contar
aqui é a metade da minha bolsa, eu quero que mais ou menos a minha alça tenha essa largura aqui, ó, de 2 quadradinhos. Então, eu vou dobrar aqui no meio, esse meu pontinho aqui, ó, ficou aqui no meio, eu abri, então, esses dois. Então, eu vou fazer pontos baixos daqui até aqui, e vou contar quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, eu vou contar 5 pontos, vou virar aqui meu trabalho, né? Vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo, meu segundo ponto baixo, meu terceiro ponto baixo, meu quarto ponto baixo e o meu quinto ponto baixo. Essa alça, ó, ficou um pouquinho mais grossa, tá vendo? Ela vai ficar mais confortável e aí ela vai ficar dessa forma, tá? Ó. E aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu só vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Pra ela ficar bem firminha, tá? Eu escolhi fazer com ponto baixo pra ela realmente ficar bem firminha e não esticar muito depois, tá? Porque quanto maior, quanto mais larguinho é o seu ponto, mais ele cede depois que você termina seu trabalho. Quanto mais juntinho e menor é o seu ponto, menos ele cede depois. Então, como a gente vai usar como alça, que vai pendurar uma coisa, né? Que pode ser que seja pesada ou não, ele tende a ceder. Então, se eu fizer de pontos baixos, ele tende a ceder menos, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu já fiz 5 pontos baixos, agora eu vou subir aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou começar a fazer novamente. Ponto baixo, sob ponto baixo, até chegar lá do outro lado. Fiz aqui o meu último ponto baixo, ó, já fiz 5. Novamente, subo uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo, contando sempre de 5 em 5, que é a quantidade que eu iniciei lá na base, né? Pra você não fazer mais nem menos pontos, tá? Ó, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazendo aqui até dar o comprimento que você quer aí da alça da sua bolsa. Tem gente que gosta de bolsa com uma alça um pouco mais comprida, tem gente que gosta de bolsa com a alcinha mais curta, e aí você que vai decidir qual que é a altura aí da largura, né? Do comprimento, na verdade, da alça da sua bolsa, tá? E aí você vai fazendo esse processo aí até dar os centímetros que você quer. Eu vou fazer aqui, né, uma quantidade de carreiras e quando eu terminar aqui, eu volto para falar quantos centímetros eu fiz. Fiz aqui alguns centímetros, ó, da minha alça, fazendo carreiras de ida e volta de ponto baixo, 5 pontinhos em cima, né, de 5 pontinhos aqui, fazendo de ida e volta. E vou medir aqui agora para ver quantos centímetros deu pro meu tamanho aqui. E deu mais ou menos 61 centímetros de trabalho aqui fazendo essa alça, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu terminei de fazer aqui, né? A minha última carreira. Agora, eu vou deixar um pedaço de fio aqui, ó, pra poder emendar lá do outro lado, tá? Então, agora eu dou aqui o meu nozinho. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha bolsa, ó, vou colocar aqui no sentido certinho a minha alça pra ela ficar retinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Lembra? A gente dobrou a bolsa, mediu aqui, ó, os 2 buraquinhos. E o que que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui minha alça em cima desses 5 pontos aqui, ó, em cima desses 2 buraquinhos. E vou costurar a minha alça aqui na minha bolsa, tá? Você pode fazer isso com a sua agulha, né, fazendo assim, ó. Sua própria agulha de crochê, você vai passar aqui. Ver se tá certinho aqui. Você pode fazer aqui pelo lado do avesso, né? Fazer pontos baixos para poder prender. Ou você também pode utilizar a sua agulha de tapeceiro, tá? E costurar como se fosse uma costura à mão mesmo, com a agulha. Eu vou fazer aqui com ponto baixo, porque eu já estou com a minha agulha aqui na mão.
Agora, dou o meu nozinho aqui. Ó. E aí, a minha alça já está presinha aqui na minha bolsa. Depois, eu escondo aqui esse fio aqui dentro da trama da minha bolsa, ó. E aí, a alça da minha bolsinha já está pronta. E agora, nós vamos passar para a parte das franjas, que é o charme aqui dessa bolsa, né? Que foi uma inspiração que eu vi no Pinterest. E aí, eu resolvi fazer. Porque as franjas estão super em alta aí, com a tendência boho chique, né? Então, a gente vai agora cortar alguns pedaços de fio, do mesmo fio, para a gente poder colocar aqui nas laterais e aqui embaixo da nossa bolsa. Então, você vai pegar aí algum objeto que você queira fazer a sua franja. Eu, por exemplo, peguei essa caixinha aqui que eu tenho aqui em casa. Eu quero que a franja da minha bolsa seja bem comprida, tá? E o ideal é que quando você for fazer franjas, você sempre faça um pouco maior do que você deseja, porque depois você pode aparar essas franjas aí do tamanho que você quer, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer objeto que eu tenha que eu possa enrolar o meu fio, ó. Vou passar o meu fio aqui, ó, em volta dessa minha caixinha por várias vezes. Vou passar aqui, ó, por volta da minha caixinha por várias vezes. E depois que eu tiver uma quantidade de fios aqui que dê pra me cortar, eu tiro aqui do meu molde, né, ó. Eu vou tirar aqui do meu molde. E aí, eu posso cortar aqui, ó, esses fios. Vou cortar aqui também, aqui do meu fio do meu novelo. E aí, eu vou ter vários fiozinhos assim, ó, certo? Que a gente vai poder colocar aqui na nossa bolsa. E aí, você vai colocar onde você quiser, tá? Eu vou colocar aqui nas laterais da minha bolsa. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu não mostrei ainda, aonde foi a emenda, né? Que eu falei lá no início, ó. Aqui, vocês conseguem identificar onde que é a emenda da minha bolsa? Né? Onde a gente subia as carreiras, todas as vezes que a gente ia começar uma próxima carreira, que a gente subia, virava o trabalho, começava a nova carreira. Aqui, ó, é bem exatamente nessa carreira aqui, ó. Olha como ela ficou retinha, tá? E fica praticamente imperceptível. Aqui, se eu abrir, vai ser... Se você realmente não tiver feito a bolsa, você ainda se confunde aqui para saber onde que você iniciou esse trabalho. Então, por isso que eu gosto de fazer aquele acabamento já direto na peça, né? De fazer, subir a carreira, vira a peça, faz a carreira, terminou, fecha, vira a carreira, faz a segunda, né? A próxima carreira e assim por diante, tá? Porque aí fica mais sutil aqui a emenda, tá bom? E aí você não fica com aquela marcação feia aqui na sua bolsa, né? Aquela diagonal aqui. Para quem já fez crochê, né? Quem já faz crochê há bastante tempo, com certeza já fez algum trabalho que a emenda ficou na diagonal. E isso fica parecendo que é desleixo, né, da gente que faz crochê. Então, quanto menos a gente tiver aí essa percepção de emenda, melhor, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora aqui com as franjas? A gente vai pegar, eu vou pegar aqui 2 cabinhos, como o meu fio já é um pouco grosso, eu vou pegar aqui, ó, 2 cabinhos da minha franja, vou dobrar aqui no meio, vou vir aqui, ó, vou vir aqui na lateral da minha bolsa, vou pegar o fiozinho da lateral, vou passar a minha agulha aqui, ó. Vou passar a minha agulha aqui, vou passar esses 2 fiozinhos aqui pra dentro. Ó, e agora eu passo os fiozinhos aqui pra dentro dessa laçadinha pra poder prender a minha franja, tá? Se você quiser colocar mais fios, eu acho que eu vou até colocar mais um aqui, que eu achei que ficou fino. Então, você pode fazer aí de 3 em 3, de 4 em 4. Tudo vai depender de quanto que você quer que fique, né, mais grossinho aí a sua franja, tá? Como eu vou colocar várias franjas, então, pra mim, acho que 3 vai ser o suficiente. Então, venho aqui, ó, no meu ponto mesmo, passo aqui pra dentro, venho com a agulha, passo pra poder prender, fazer esse nozinho. E, ó, eu já coloquei minha primeira franja. Agora, eu vou fazer novamente e vou seguir repetindo esse processo aonde eu quiser colocar a franja aqui, tá? Você pode colocar só nas laterais, você pode colocar também lá embaixo. E aí, eu vou aplicando aqui, né? E quando acabar esses fios que eu cortei, eu vou fazer aquele processo de novo, tá? Ó, vem aqui no meu próximo, ó.
passo aqui, fecho aqui para prender com o meu nozinho e as nossas franjas vão ficar dessa maneira, tá? Eu vou aplicar aqui em toda a lateral da minha peça e eu volto para mostrar. E esse foi o resultado da nossa bolsa depois de todas as franjas aplicadas. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você for fazer essa bolsinha, já me marca lá no Instagram para eu poder ver o seu trabalho, que eu vou gostar bastante. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.